Olá, meus amados irmãos, estamos em mais uma pausa para a paz. Hoje nós vamos falar no Salmo 133. O Salmo 133, ele é um dos cânticos de peregrinação, um daqueles cânticos adotados, não foi composto pelos peregrinos que iam até Jerusalém para adorar, mas ele foi adotado por esses peregrinos. É o Salmo davídico. É um salmo também que ele vai tratar de algo que é muito importante na vida do fiel, na vida do cristão, na vida até mesmo do povo de Israel, que é a união, a unidade. Quando nós somos vivificados em Cristo Jesus, quando nós somos lavados por Cristo, justificados, nós somos convidados a não mais viver sozinho, mesmo que vivos. Nós somos convidados, nós somos representados por um corpo, nós somos convidados a viver em união, a viver numa comunidade, a ser santificado por essa comunidade e futuramente viver glorificado em comunidade. Então eu quero ler com vocês o Salmo 133 e vou tentar ser o mais breve possível, porque minhas devocionais elas têm sido muito longas, né? Mas graças a Deus eu tenho aprendido muito e me entristeço de estar falando pouco. Eu acredito que a gente pode futuramente aí trazer várias mensagens nos Salmos de peregrinação. Vou dar essa sugestão para o pastor Silas fazer uma série dos Salmos de peregrinação. Deus abençoe a todos. Vamos ler juntos Salmo 133 a partir do verso 1. Cântico de peregrinação davídico. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que salmo lindo, né, meus queridos? Inclusive tem várias músicas usando esse primeiro versículo, aí vários compositores, mas ele tem um contexto muito interessante e muito importante, um contexto único. Eu digo assim, sem medo de errar, porque Israel nunca viveu uma unidade, uma comunhão, uma união, sendo redundante em minhas palavras, como viveu diante do reinado do rei Davi. Sabe por quê? Se vocês olharem antes, até com os patriarcas, Isaac e Jacó não conseguiram promover a união entre seus filhos. Israel, até mesmo depois disso, precisou de juízes para tentar julgar o povo que ficava idolatrando a outros deuses. Depois do rei Davi, nós tivemos até o rei Salomão que não conseguiu promover isso. Seus filhos não conseguiram isso. O povo de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então Davi, ele vive um momento único, um momento que quase não existe. E ele acaba aqui dando dois exemplos de quão agradável é essa união com o povo de Deus. Quão agradável é esse viver em comunhão com aqueles que fazem parte de Israel. E ele dá o exemplo primeiro do óleo de unção, do óleo que ungia. O que é esse óleo, meus queridos? Dentro desse contexto, vocês podem ver que ele até falou sobre a barba de Arão. Arão, ele é o representante da tribo de Levi. Ele é o representante daqueles que seriam os adoradores diante de Deus. Então, quando você ia ordenar um sumo sacerdote, que é aquele que ele adorava a Deus diante ali do tabernáculo, representava o povo, eles derramavam óleo sobre a sua cabeça. E ele fala que esse óleo, ele passava por todo o corpo dele até chegar à gola dos seus pés. Veja que não é a gola, essa daqui que nós conhecemos em cima. É como se fosse a barra daquela indumentária sacerdotal. Então eles ungiam a cabeça desse sacerdote e ele ia até o final. E quando ele fala do Monte Hermon, o Monte Hermon é um dos montes mais altos que tem ali na região e ele tem uma parte congelada. Essa parte, quando ela derrete, o degelo dela, esse orvalho, ele também promove uma união entre os montes, até chegar no Monte Sião, que é o monte onde Deus estabeleceu o seu trono perpétuo mediante o rei Davi, em Jesus Cristo. É o monte em que nós temos a adoração do povo de Israel e também nós sabemos que a nossa santa morada, a nossa morada será na Sião celestial. Então, essas uniões, elas são representadas pelo rei Davi como algo que é agradável. E por que o primeiro exemplo é agradável? Porque esse óleo que derramavam primeiro sobre a cabeça do sacerdote, ele era um óleo tão especial
ele era produzido com especiarias tão ricas e tão selecionadas que o cheiro ele era possível sentir assim quase que num raio grande, com metros e metros de distância, e era um cheiro muito agradável. E aí ele compara que a união dos irmãos é como esse cheiro que ele não só representava algo gostoso ao olfato humano, mas principalmente representava algo que agradava a Deus. Era o meio pelo qual o povo poderia se achegar diante de Deus, oferecer o seu sacrifício, oferecer a sua adoração. E depois você tem esse exemplo do Monte Sião, e do Monte Hermon, né, com esse degelo. Não somente era algo bonito, mas era algo que preenchia todo aquele espaço e ele descia até o Monte Sião. Vocês sabem que dentro dos salmos de peregrinação, você tem aquele salmo que fala assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Veja, essa representação dos outros montes representa até mesmo o próprio Deus, ungindo o seu povo, abençoando o seu povo, promovendo ali a união daquilo que parecia ser inseparável, mas, quer dizer, daquilo que parecia não ser possível ter uma união, mas tem. E da mesma forma acontece com os cristãos hoje. Se vocês olharem para a nossa vida, nós somos preenchidos, ungidos com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos representa, nos lavou. Ele vem da nossa cabeça até a ponta dos nossos pés. Nosso corpo inteiro será glorificado nessa união com Jesus Cristo. A vida do cristão é baseada na união. A união nos santifica. Nós viveremos glorificados na união, como eu já disse. Nós também somos hoje acalentados pela união. Nós hoje vivemos até mesmo benefícios de não sofrermos de doenças emocionais por causa da união. E a união, ela tem um cunho muito especial, porque se vocês forem ver, por mais que a gente não tenha muitas definições, nós temos um Deus trino. Nós temos um Deus que são o Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem um relacionamento de união. Se eles vivem dessa forma, se a igreja ela é construída nesse corpo, nesse formato, quer dizer que é algo importante. Quer dizer que o sangue de Jesus Cristo, quando ele nos lava, quando ele nos vivifica, quando ele nos tira daquela morte eternal, ela nos dá vida e vida e abundância e uma vida em comunidade. Então fica aqui para você que vem na igreja, mas você só vem para sentar, ouvir a mensagem e sai rápido. Você chega tarde para você sair rapidinho. Meus queridos, vocês que são desse tipo, vocês que são desse time, una-se à igreja. Porque essa é a vida do cristão. Eu fico muito feliz quando eu ouço dizer que a Igreja Batista Central, ela não é representada pela sua música. Talvez não é representada também pelos maiores pregadores da cidade, mas é uma igreja que ela é representada sim pela união e pelo amor que ela demonstra a cada fiel, que ela consegue demonstrar a si mesma. E você que hoje está vivendo de alguma forma a solidão, se apegue em Jesus Cristo. E eu vou dizer por quê. Porque o ser humano, por mais que a gente saiba que somente Cristo nos preenche, às vezes a gente tenta depositar algumas esperanças, algumas expectativas e tenta preencher o nosso coração com pessoas. Por exemplo, por mais que eu não queira isso, é um fato. Um dia eu vou morrer para minha esposa, um dia minha esposa pode vir a morrer para mim. Nós vamos faltar um para o outro. Essa união que nós temos agora vai acabar. O que vai permanecer, meus queridos? A minha união com Cristo, a união dela com Cristo, a união nossa com o corpo de Jesus Cristo, ali nos santificando, ali também futuramente nos glorificando, ali preenchendo emoções que nenhuma outra pessoa pode preencher. Minha filha hoje está 100% conosco, mas amanhã ela vai embora. Amanhã a Mel casa. Isso é uma questão de tempo, meus queridos. O que vai preencher essa saudade? O amor que eu tenho em Cristo Jesus mediante os irmãos na fé.
o amor que eu vou ter com a família de Cristo vivendo nesse corpo. Se você é esse tipo de pessoa que está vivendo a viuvez agora, que está sem os filhos dentro de casa, meus queridos, se apegue a Cristo, se una à igreja. Ela é muito importante, ela pode trazer até mesmo aí um livramento na sua saúde emocional. Eu não vou falar mais porque já passou do meu tempo de novo, eu sou bom em passar do tempo. Mas o meu desejo é que vocês vivam plenamente tudo aquilo que Cristo nos permitiu, tudo aquilo que Cristo nos deu mediante o corpo dele, que é a igreja, mediante ao seu sangue que nos une, não somente nos ungindo, mas também nos ligando, porque veio do alto para nos transformar, para que todos nós fôssemos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso nós somos iguais. E por isso que nós temos também o mesmo futuro. E por isso que nós vivemos no mesmo corpo, meus amados. Que Deus abençoe o coração de vocês. Semana que vem eu volto com o Salmo 134. Um grande abraço e até a próxima pausa para a paz da Igreja Batista Central de Campinas. Valeu!